Bem-vindos à sessão Fundação na AWS, como escalar operações descentralizadas. Meu nome é Guilherme Greco, eu atuo como Enterprise Solutions Architect na AWS. E nessa sessão, a gente vai descrever quais são as melhores práticas de criação de fundação na nuvem, fundação na AWS, percorrendo o conceito de centro de excelência, modelos de operação descentralizado e centralizado, ligação entre os modelos de operação e estratégias de múltiplas contas e implementação de landing zone. Tenho um prazer gigantesco de receber os meus colegas do Itaú, colegas de jornada de implementação de landing zone, o Eduardo e o Augusto. Boa tarde, pessoal. Eu sou Augusto Stracieri, responsável por infraestrutura de cloud no Itaú. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Eduardo Damiani, sou gerente na arquitetura de cloud, na engenharia de cloud do Itaú, trabalho com o Augusto. O Itaú hoje representa um dos maiores cases de sucesso de fundação e operação distribuída dentro da AWS, no mundo. Dentro da sessão a gente vai ter a chance de entender como o Itaú fez essa implementação e como o Itaú escala isso dentro da AWS. Tenho certeza que essa vai ser a melhor parte da sessão. Falando um pouquinho da agenda, o nosso objetivo é percorrer todos os conceitos que a gente tem dentro de fundação da AWS, exatamente para passar para vocês quais são as melhores práticas e de que maneira a gente pode atingir um nível de fundação sólido. Fundação sólido quer dizer que a minha companhia consegue operar de maneira distribuída na AWS e ao mesmo tempo garantir que os workloads rodam seguindo os guardrails e as conformidades de segurança e de arquitetura. Dentro desse conceito, a gente vai falar um pouquinho de centro de excelência, modelos de operação, estratégia de múltiplas contas, que nesse cenário está diretamente ligado aos modelos de operação, conceito de landing zone, de que maneira eu implemento uma landing zone na AWS utilizando a AWS Control Tower, e por final, aquilo que eu falei, o Itaú. De que maneira o Itaú implementou uma landing zone e de que maneira o Itaú escala hoje com milhares de contas. Toda casa precisa de uma fundação sólida. Esse é um conceito que se aplica dentro da AWS também. A criação de uma fundação sólida está totalmente ligada ao sucesso de jornadas de migração e transformação massiva na AWS. O que eu posso chamar de sólido? A partir do momento que eu tenho dentro da minha organização a possibilidade de delegar acesso ao time de desenvolvimento, dar liberdade para o time de desenvolvimento e garantir que todos os processos e as conformidades de segurança e arquitetura são seguidos, me traz uma fundação sólida. O nosso objetivo é que o time de desenvolvimento não se preocupe com os desafios de fundação, sejam de segurança, sejam de infraestrutura. Dentro desse cenário, o cliente da minha fundação é efetivamente o meu desenvolvedor, efetivamente a minha unidade de negócio. A partir daí eu crio um conceito extremamente interessante dentro da AWS, que é definir quem é o cliente. Então, estou iniciando minha jornada para a nuvem. Quero iniciar a minha fundação, defino quem é meu cliente. Meu cliente é efetivamente quem entrega negócio, quem traz valor para o cliente final, ou seja, o time de desenvolvimento ou as unidades de negócio. De que maneira eu posso implementar isso? Existem outras disciplinas, principalmente em relação a network e segurança, mas o propósito da sessão é focar em 3 pilares. O primeiro pilar é em relação ao centro de excelência, uma perspectiva não técnica, organizacional. O segundo pilar são os modelos de operação, e nesse caso, a gente está linkando os modelos de operação com a minha estratégia de múltiplas contas. Isso deve fazer todo sentido quando a gente chegar dentro desse tópico. A partir daí eu preciso escalar. De que maneira eu escalo? Implementando a minha landing zone e distribuindo os meus guardrails e meus padrões, utilizando ou a AWS Control Tower ou qualquer outra automação que eu tenha dentro da minha fundação. Falando um pouquinho do centro de excelência. Imagine o centro de excelência como um time que garante que a experiência das unidades de negócio e a experiência do time de desenvolvimento será ótima dentro da AWS. De novo, eu identifico quem é o meu cliente, eu defino quem é o meu cliente. Na visão de fundação, meu cliente é o time de desenvolvimento. E para o centro de excelência em nuvem, é exatamente o mesmo cenário. Vamos falar um pouquinho mais detalhado? O centro de excelência pode ser dividido em 2. Uma porção não técnica, de arquitetura, chamado Cloud Business Office. Esse é o time que olha efetivamente para o cliente e que oferece para o cliente, de novo, unidades de negócio e time de desenvolvimento, produtos desenvolvidos pelo Cloud Platform Engineer. Ou seja, eu tenho dentro do centro de excelência, um time não técnico que define e oferece o que um time técnico de engenheiros distribuem para todas as outras contas ou para todas as outras unidades de negócio. É responsabilidade do time de Cloud Platform Engineer entregar via código
a conformidade, pipelines, APIs, automações, guardrails, para que toda a organização utilize. No final do dia, se a gente olhar o time de Cloud Platform Engineer, a gente pode dizer que são um time habilitador. O nosso objetivo é que o Centro de Excelência tenha uma visão técnica, através do habilitador, dos engenheiros dentro do Cloud Platform Engineer, e uma visão não técnica, de negócio, de arquitetura, que oferece os produtos desenvolvidos por Cloud Platform Engineer. Vamos um pouquinho mais a fundo no Centro de Excelência, principalmente na visão do CPE. Dentro do CPE, eu posso ter times multidisciplinares. Esses times possuem a responsabilidade de padronizar, criar arquiteturas que são utilizadas pelos times de negócio, ou seja, pelo cliente da fundação. Então vamos pensar o seguinte, dentro do CPE eu posso ter times especializados em determinada disciplina, como por exemplo, um time de DevSecOps. Esse time trabalha na confecção dos pipelines e na distribuição dos pipelines para o meu cliente, para as minhas unidades de negócio consumirem. O mesmo se aplica para segurança, o mesmo se aplica para dados. O interessante é que dentro desse conceito, o que a gente está centralizando? A gente centraliza a governança, só que eu distribuo isso via código. Isso quer dizer que, a partir do momento que eu tenho um cliente novo, ou seja, uma unidade de negócio, eu distribuo esses facilitadores para as unidades de negócio. Daí vem o lado do cliente. Na perspectiva do cliente, o objetivo de fundação é sempre entregar para a perspectiva de cliente facilitadores. Isso quer dizer que, tendo esse facilitador, eu, cliente, eu, time de desenvolvimento, ou eu, unidade de negócio, posso pensar no meu produto, posso pensar no meu próprio workload. Então, se por um lado eu centralizo a governança e distribuo por código, pelo outro, eu descentralizo o backlog. O backlog do time de desenvolvimento está autocontido dentro da sua unidade de negócio. Está dentro do seu time de desenvolvimento, caso seja um time dedicado para determinado produto. Qual que é o benefício disso? Se o backlog está comigo, eu tenho liberdade para fazer o meu trabalho de maneira mais ágil. Eu não dependo de times externos. O único time externo que eu dependi foi o Cloud Platform Engineer. E qual que é a visão do Cloud Platform Engineer? Entregar via API. Ou seja, por mais que eu tenha uma dependência, essa dependência não é uma dependência forte. É uma dependência que traz uma visão de autosserviço. Vamos trazer isso para um cenário de landing zone. Se eu tenho um time de Cloud Platform Engineer trabalhando numa landing zone, eu provisiono contas. No provisionamento das contas, toda a arquitetura de pipeline, de APIs, de automações, de guardrails, de controles, já é injetado na conta. Então isso já é feito, isso já é automatizado. Então o que acontece? Quem é o meu cliente? De novo, quem é meu cliente? Eu, time de fundação, eu, parte do Centro de Excelência em Nuvem, tenho como cliente a minha unidade de negócio. E o que a minha unidade de negócio consome? Todos os facilitadores que o Cloud Platform Engineer, por trás de Cloud Business Office, criou. Aqui vem um ponto interessante. Eu não tenho projeto. Do lado esquerdo eu tenho um produto. O Centro de Excelência, dividido em CBO e CPE, é um time que trabalha continuamente para criar novos facilitadores. Legal? Do lado direito a gente tem efetivamente os times de unidade de negócio e desenvolvimento que utilizam esses facilitadores. Vamos pensar um pouquinho agora em relação ao modelo de operação. Veja, eu tenho uma determinada squad que pode ser dedicada para um produto, e eu tenho talvez uma unidade de negócio que entrega um modelo de operação para várias outras squads. O que é um modelo de operação dentro da AWS? Efetivamente, a relação que eu tenho do time de desenvolvimento com o time de infraestrutura ou de plataforma, numa visão de deployment ou numa visão de troubleshooting. E se a gente trazer a perspectiva da AWS, a gente tem 3 principais modelos de operação. Então vamos pensar o seguinte, eu como cliente tradicional, eu rodo meu workload dentro do meu próprio data center. Eu espero fazer uma migração para a AWS, uma migração sem um cenário de transformação, pura e simplesmente um lift and shift. Eu quero herdar tudo que eu tenho em relação ao modelo de operação para a AWS. Então eu crio um modelo de operação tradicional dentro da AWS. Isso é um problema? Não. Isso é um anti-pattern? Não, longe disso. A perspectiva que a gente tem e o cenário que a gente tem é que isso é um cenário transitório.
O nosso objetivo é sempre descentralizar a operação. E para isso eu posso fazer em jornadas. Então eu inicio um processo de migração utilizando uma operação tradicional, evoluo isso até um DevOps centralizado. E aqui fica bem claro a diferença que o time de engenharia de plataforma, que antes estava voltado pura e simplesmente para o on-time, ele começa a trabalhar num cenário de on-time e ongoing para a plataforma. O time de aplicação que antes era dividido em silos, tanto para on-time quanto para ongoing, ele começa a quebrar esse silo e fazer tanto build quanto run. Vamos trazer um exemplo disso aqui? Um exemplo desse cenário? Se eu tenho hoje, por exemplo, um time que administra o meu cluster de Kubernetes, esse é o time que pode ser considerado o time de plataforma. Eu delego para o meu time de aplicação, via namespace ou via network policy, acesso ao meu cluster. Isso quer dizer que eu tenho um time centralizado que entrega via código, ou seja, estou entregando o modelo de DevOps centralizado e por cima disso eu tenho um time de aplicação. Eu ainda tenho times distintos. Se a gente chegar para um nível de maturidade totalmente descentralizado, a gente agora traz um conceito do DevOps descentralizado. O que muda? Vejam que a responsabilidade do time de aplicação vai até a plataforma. Então, se antes, no DevOps centralizado, eu tinha um time que gerenciava o cluster de Kubernetes, agora é a minha própria squad, dentro do meu próprio produto, que está fazendo esse tipo de gerenciamento. Olha que interessante. O time de engenharia, ele ainda existe. No modelo de DevOps centralizado, ele existia fazendo ongoing até da plataforma. Quando eu vou para um ambiente totalmente descentralizado, ele existe para distribuir guardrails, distribuir padrões, distribuir automações. Isso quer dizer que a vida do time de aplicação que faz on-time e ongoing do seu ambiente é muito mais fácil. Vamos, até pelo propósito da sessão, a gente vai focar dentro desses dois cenários. DevOps centralizado e DevOps descentralizado. Vamos dar uma olhadinha como isso funciona na prática, dentro de um cenário de problemas. Imagine que eu tenho uma squad que faz build e run do meu próprio workload. Eu sou responsável por entregar meu SLA, ou seja, a partir do momento que eu estou fazendo build e run tanto de código em plataforma, às 3 da manhã é o meu celular que vai tocar, e às 3 da manhã é onde eu vou interagir para o cenário de troubleshooting. Eu, como squad, dentro de um ambiente descentralizado, eu pura e simplesmente sigo os pipelines que foram implementados, as automações que foram implementadas pelo time de CPE. Porém, num cenário de troubleshooting, eu sou responsável pelo SLA. E aqui vem um ponto importante. Veja que eu tenho o time de engenharia de plataforma, que pertence ao COE, presente, e embaixo disso eu tenho ainda o Enterprise Support da AWS. Isso significa que eu descentralizei a minha operação, porém, eu ainda tenho a oportunidade, caso eu tenha algum problema, contactar o time de Enterprise Support da AWS, se o desafio for relacionado a um serviço da AWS, ou utilizar o próprio time de engenharia, caso uma API, um pipeline, um Quick Start não esteja funcionando. Vamos dar uma olhada agora no cenário centralizado, voltar para aquele caso do Kubernetes. Então, eu como desenvolvedor, só tenho um Dockerfile, e eu quero pura e simplesmente buildar meu container e colocar dentro de um cluster, e eu dependo, e eu quero depender, de um time que gerencia esse cluster, porque eu não tenho o conhecimento necessário para fazer um ongoing. Opa, legal. Em um cenário de troubleshooting, às 3 da manhã, é o celular do time centralizado que vai tocar. Esse time centralizado pode sim entrar em contato com o desenvolvedor, mas ele é responsável pelo nível de serviço. Esse time centralizado que administra o Kubernetes faz o troubleshooting exatamente da mesma maneira do time de produto, num cenário de descentralização. Eu tenho a possibilidade de entrar em contato direto com o Enterprise Support da AWS, ou eu tenho a possibilidade de entrar em contato com o time de engenharia de plataforma. Vamos pensar no seguinte cenário. De que maneira eu delego esses acessos? A gente falou de ambiente centralizado e descentralizado. É através de contas. Vamos entrar no conceito de contas e vamos entrar num cenário em que eu consigo alinhar um determinado tipo de conta, seja ela conta pequena ou uma conta grande, no conceito de micro account ou large account,
a um determinado modelo de operação. Vamos pensar no seguinte, qual que é a necessidade que eu tenho para operações distribuídas? Bom, primeiro ponto, se eu sou uma companhia e eu tendo a crescer, eu vou ter vários times. Segundo ponto, segurança sempre vai ser a prioridade. Lembrem-se, na fundação, a segurança e a conformidade é distribuída pelo time de plataforma. Evoluindo, eu tenho uma necessidade de segregação de billing, faz todo sentido. Se eu estou descentralizando a minha operação, eu quero que determinadas operações ou determinados produtos tenham seu custo totalmente atrelado. E eu posso ter processos distintos. Imagina que eu estou delegando contas para uma unidade de negócio que tem um determinado processo. A partir daí eu consigo segregar isso. Através de contas que são compartimentos, eu consigo segregar esse tipo de processo. E o mais importante, isolamento. Operações distribuídas requerem isolamento. O que quer dizer isso? Eu não quero o time A esbarrando no recurso do time B. Uma conta já traz isso embarcado. Outro ponto importante é limites e domínios de falha. Se eu tenho uma conta e essa conta está comprometida, eu simplesmente comprometo o workload que está dentro dessa conta, a operação existente dentro dessa conta. Então o que a gente precisa no final do dia? Sempre segurança e isolamento. Daí tem um ponto bem importante. Os serviços da AWS possuem limites. Todos os serviços possuem limites, esses limites são relacionados à conta e à região. A partir do momento que eu crio múltiplas contas, eu crio limites desacoplados para cada um. O que eu preciso? Um compartimento. Eu quero pura e simplesmente ter dentro do meu compartimento isolamento de recurso, isolamento de custo, domínio de falha reduzido e isolamento de limites da AWS. Então vamos pensar dentro desse cenário que uma conta na AWS é um compartimento de recurso. Agora vem um ponto bem importante. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês já fez essa pergunta. Como que eu estruturo meu modelo de contas? Eu vou criar uma conta por projeto, por produto, por time, por unidade de negócio, por modelo de operação? Eu já fiz essa pergunta várias vezes, eu tenho certeza que vocês também. Esse é um cenário que não existe uma regra. E aquela resposta bem clássica de engenharia, ou seja, depende do requerimento. Só que no próximo slide eu vou mostrar um framework que a gente pode utilizar, que também vai ser baseado em requerimento, mas que nos ajudem muito a definir que tipo de conta eu vou ter. Aonde eu vou aterrissar meu workload, seja por modelo de operação, seja por criticidade. Então vamos fazer o seguinte exercício. Imagina que eu sou um Product Owner e eu tenho um time de desenvolvimento. A gente está trabalhando dentro de um produto. E eu prefiro que o meu cenário seja totalmente DevOps, ou seja, eu quero buildar e eu quero rodar o meu produto. Eu quero que o meu backlog esteja contido dentro das minhas responsabilidades. Opa, legal. Para onde eu vou? Dentro do nosso fluxo de decisão, eu vou para contas totalmente dedicadas. Contas dedicadas por produto também são chamadas de microaccounts ou microcontas. A gente vai ver muito desse conceito no cenário que os meninos apresentarão no Itaú. O Itaú visa um cenário de build and run it, de operação totalmente descentralizada, utilizando times de engenharia de fundação que consome massivamente milhares de contas. Vamos voltar para o fluxo de decisão? Eu não tenho conhecimento na minha squad para fazer build and run. Então eu quero ir para um ambiente centralizado. Alguém tem que cuidar do meu Kubernetes. A partir desse cenário, eu já tenho o time de operação centralizada. Quem é esse time? O dono do Kubernetes. Eu não tenho ideia como administrar EKS, não tenho espaço dentro da minha squad, quero utilizar um ambiente existente. Opa, legal. O time centralizado já possui um grupo de contas que possui um EKS no ar, que tem capacidade, pode ser ajustado, vai acolher o meu recurso. Se a gente comparar as duas coisas, a tomada de decisão para uma conta dedicada para o produto e a tomada de decisão para uma conta compartilhada com outros produtos, a gente pode afirmar que, como melhor prática, se eu preciso de um cenário de you build, you run it, se eu quero efetuar tanto o on-time quanto o ongoing do meu produto, eu vou para um ambiente de contas dedicadas. E aqui que vem um ponto bem importante, lição aprendida.
cria suas contas baseadas no produto, não ao time. Os times mudam, o produto fica. Então, dentro desse cenário de decisão, sim, é uma melhor prática. Quero ir para um ambiente descentralizado, utilizo microaccounts, utilizo contas pequenas. Quando eu vou para um ambiente centralizado, quer dizer que tudo vai estar dentro de uma conta só? Quer dizer que tudo vai estar dentro de vários workloads dentro da mesma conta? A resposta é não. Por quê? Dentro do fluxo de decisão, eu tenho que ter alguns requerimentos da aplicação. Vamos começar a olhar isso daqui? Blast Radius. Todos familiarizados com o conceito de Blast Radius? Ok? Vamos pensar no Blast Radius como domínio de falha. Legal? Vamos imaginar que eu vou analisar o workload que está chegando e eu preciso de um domínio de falha único. A minha aplicação é extremamente crítica. Vamos descer para o outro componente, competição de recurso. Imagine que eu tenho dezenas de workloads rodando na mesma conta, chamando a API do KMS de encrypt e decrypt. Eu tenho uma competição muito grande de recurso. O que eu posso fazer? Eu utilizo uma microconta. Então veja que o conceito de utilizar microconta e o conceito de utilizar contas grandes não está diretamente relacionado ao modelo de operação. O modelo de operação centralizado pode ter contas grandes ou, dependendo do requerimento da aplicação, contas pequenas. Um ponto importante aqui, grupo de contas. Eu não crio uma, eu tenho que criar algumas. No próximo slide tem um exemplo, lições aprendidas de outras implementações. De que maneira eu posso criar meus grupos de contas? No seguinte exemplo, eu tenho desenvolvimento, produção e homologação. Quer dizer que isso é obrigatório? Pô, cara, eu só tenho produção e não produção. Tudo bem. Dentro desse cenário fica muito claro a responsabilidade do time de engenharia de plataforma. Eu tenho o time de engenharia de plataforma implementando os pipelines numa conta de pipeline e, ao mesmo tempo, implementando os guardrails em todas as contas de desenvolvimento, produção e homologação. O time de engenharia de plataforma faz parte do CPE, que está dentro do Centro de Excelência de Nuvem. Qual que é a experiência que eu estou dando para o meu desenvolvedor? Eu consigo ter acesso ao ambiente de desenvolvimento e, a partir do momento que eu quero empurrar meu código para homologação e produção, eu consumo os pipelines que foram criados pelo time de plataforma de engenharia e que seguem a conformidade da organização. Esse grupo de contas pode ser para um ambiente centralizado ou pode ser para uma conta, ou pode ser para um produto único, utilizando um cenário de microaccounts. Legal. Vamos imaginar que eu estou crescendo o meu ambiente, os meus grupos de contas estão crescendo. Com o passar do tempo, eu tenho mais grupos de recursos, mais grupos de recurso. Eu preciso automatizar. E eu não quero pura e simplesmente automatizar a criação de contas. Eu tenho um montão de coisa para fazer. Infraestrutura compartilhada, que são as shared accounts, logs de segurança, ferramentas de segurança. Eu preciso garantir que todas as chamadas de API de todas as contas e todas as regiões sejam logadas de maneira imutável em uma conta totalmente separada de infraestrutura de segurança. Ou seja, eu preciso automatizar, eu preciso que todo esse cenário seja escalável, eu preciso entregar autosserviço, lembrem-se, eu não quero dependências, eu vou criar via API e via pipeline. Outro ponto interessante, no cenário de fundação, eu crio guardrails, eu não crio bloqueadores. Eu não quero parede, eu quero rampa. Eu quero que a experiência do meu time de desenvolvimento seja a melhor possível dentro da AWS e, ao mesmo tempo, eu garanto a segurança de arquitetura, eu garanto um cenário de conformidade para a companhia. O que eu preciso no final das contas? Uma landing zone. O que é uma landing zone? O nome é bem sugestivo, é exatamente onde eu vou aterrissar meu workload. E eu utilizo a landing zone para implementar todas as melhores práticas de múltiplas contas, guardrails que a gente acabou de falar. Na AWS, qual a melhor maneira, ou a maneira mais rápida de se implementar uma landing zone? Utilizando a AWS Control Tower. E ponto importante, utilizar o Control Tower não é obrigatório. Ele traz vários benefícios para você, visto que tem muita coisa embarcada no serviço. O que é mandatório é você criar uma fundação com um centro de excelência em nuvem e distribuir seus guardrails. De uma perspectiva técnica, é possível implementar uma landing zone sem um Control Tower? Sim. É recomendável utilizar o Control Tower? Totalmente. Primeiro, o Control Tower não tem custo. Então, out of the box, com alguns cliques, eu consigo criar uma fundação
dentro da minha companhia, utilizar uma estratégia de múltiplas contas e entregar guardrails de prevenção e de detecção. Aqui vem um cenário bem interessante. De que maneira que eu posso criar essa landing zone? Com um clique. Um clique na console e 2 e-mails eu consigo criar a landing zone e a partir daí eu faço uma estrutura de contas, utilizo uma estrutura de contas para implementar aquilo que a gente acabou de aprender. Modelo de operação centralizado, descentralizado. Contas que são microcontas, contas que são grandes. E aqui vem um ponto chave. O cenário de criação de fundação é cíclico. Não tratem fundação ou landing zone como um projeto. Ele é um produto, ele melhora com o tempo, ele nunca vai terminar. Por quê? Eu estou sempre olhando o cliente, que é a minha squad de negócio, que vai trazer novas necessidades e eu tenho que implementar e distribuir essas necessidades. Resumo do Control Tower. Primeiro, landing zone automatizada. Segundo, Account Factory. Eu preciso lançar contas e eu quero que essas contas tenham injetado no bootstrap das contas, na instalação das contas, eu tenho todos os guardrails implementados. Eu utilizo um Account Factory. Eu quero que os meus controles sejam implementados nessas contas, eu tenho os guardrails. Eu preciso de uma integração com a Identity Center, com o antigo AWS SSO. Isso já está embarcado na plataforma. A plataforma Out of the Box entrega para você vários e vários anos de lições aprendidas e implementações de fundação na AWS. Ou seja, é um produto gerenciado, que tem atualização automática, faz todo sentido a utilização. Mas, de novo, é um requerimento ter uma fundação com um Control Tower? Não. É recomendado que isso seja utilizando o Control Tower? Sim. Vamos pensar como a gente implementa agora esse cenário? Imagine que tudo que a gente tem aqui na tela é o capô do Control Tower. Pense no Control Tower como um empacotador de serviços. Ele vai ter uma integração com o AWS Organization, que é o serviço que organiza minhas contas, Service Catalog, que faz parte do Account Factory, através das APIs do Service Catalog que eu implemento novas contas, AWS Config, que é o serviço de conformidade, detecção de conformidade, e o próprio AWS Organizations implementando a Service Control Policy, que são os serviços, os guardrails de prevenção. Então, imagine que eu já tenho o Control Tower habilitado. A partir daí, é pura e simplesmente implementar aquilo que a gente entende de estratégia de múltiplas contas. Então, eu posso criar Organizational Units, que suportam determinados workloads, que têm um propósito único, e chegar até no meu ambiente de desenvolvimento, produção e homologação, Organizational Units de desenvolvimento, produção e homologação. O que eu tenho nesse cenário? Uma landing zone feita, uma estratégia de múltiplas contas definido, tem um framework de como decidir em que conta eu aterrizo esse workload, seja micro ou seja macro, e eu tenho um centro de excelência de nuvem exatamente para ditar o ritmo da fundação. Falar um pouquinho de AWS Organizations, o Control Tower, como eu disse, é pura e simplesmente um empacotador de serviço. A governança que a gente pode ter dentro da AWS vai um pouquinho além do Control Tower. No cenário de múltiplas contas, o AWS Organization ajuda muito, e é um cenário utilizado massivamente pelo Itaú hoje, que é a comunicação entre contas da mesma organização por determinados serviços da AWS. Vamos trazer alguns exemplos? A gente tem aqui Security Hub, GuardDuty. Imagine um cliente massivo como o Itaú, lançando milhares de contas. Cada conta lançada já é automaticamente incluído dentro do GuardDuty, numa arquitetura Hub-Spoke. A mesma coisa acontece dentro do Security Hub. A gente pode ir até para o Resource Access Manager, um serviço que compartilha recursos entre múltiplas contas da mesma organização. Bom, isso é tudo que eu tenho para falar. Agora chegou a melhor hora, a hora que a gente vê todo o conteúdo, todo teórico implementado dentro do Itaú. Boa tarde, pessoal. Para eu me situar aqui, quem é cliente do Itaú, levanta a mão. Maravilha, muito feliz. E aqui tudo que eu vou mostrar é feito para vocês, tá bom? Então, e quem não é cliente, procura a gente aqui depois da apresentação, a gente vai resolver esse assunto. Vamos terminar com o evento aqui, todo mundo cliente do banco. Combinado? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o pointer com o meu amigo. Ô, meu querido. Quando a gente fala aqui do nosso caso, e a gente está trabalhando aqui há alguns anos na construção dessa fundação, algumas coisas são bastante importantes da gente deixar bem claro, né?
Itaú é um banco, mas também é uma empresa de tecnologia. Hoje a gente tem em torno de 17 mil pessoas evoluindo nossa plataforma. E isso faz com que a gente tenha 5 mil contas em produção, rodando todos os dias serviços de negócio para os clientes. E aí aqui tem o Start to Code, né? Entre eu ter uma ideia de um projeto e começar a desenvolver ele, rodando toda essa fundação, todo esse ponto que o Greco explicou, a gente demora 1h40. Esse tempo já foi mais de 10 dias. Toda vez que eu falo mais de 10 dias, o Damiani fala para mim, 15 dias. Eu não gosto de lembrar dessa fase, né? E aí, quando estava lá no reInvent em Las Vegas, no final do ano, um dos engenheiros da AWS, a gente estava rodando em 3 dias. Ele falou, 3 dias tá bom. Quem faz melhor é um banco da Austrália que faz em 2 dias. E aí eu voltei para o Brasil e falei assim, a gente não vai perder para a Austrália, né? Então a gente veio aqui, engenharia, automação, a gente automatizou 93 processos para conseguir ter uma estrutura de conta do zero até começar a desenvolver em 1h40. Isso tudo só é possível de uma forma, com a qualificação, upskilling e reskilling do time, né? Eu sempre falo que ninguém vai ficar para trás. Então a gente treinou aqui massivamente toda a nossa equipe, a gente já tem mais de 2.500 certificações, e mais de 1.800 pessoas certificadas em AWS. Então, isso tudo faz com que a gente comece a empregar uma velocidade muito grande para a organização como um todo. Outro ponto fundamental é que, imagina, 17 mil pessoas, como que o cara sabe como que ele vai usar o produto, que produto que tem que usar, como que ele toma essa decisão? Então, a gente criou um conceito de marketplace, onde a gente tem mais de 40 produtos lá, tudo bonitinho, aberto para inner source, para qualquer colaborador que chegue no banco no primeiro dia, ele abre aquele marketplace e ele sabe como que usa um EC2, como que usa um S3, como que usa qualquer um dos produtos que a gente oferece no catálogo. Isso tudo aqui enche a gente de muito orgulho e hoje, todo mundo que levantou a mão aqui, que acessa o nosso aplicativo do mobile, o nosso internet bank, nossos canais digitais, já está rodando num ambiente AWS com 3AZ e na Virgínia. Então isso aqui é uma baita satisfação vir aqui e poder falar para os clientes que vocês já estão sendo atendidos de um modelo totalmente digital e transformado. Quando a gente pensa na jornada, e migração para a cloud é muito mais do que tecnologia, tem uma questão cultural e de mindset que a gente precisa mudar todos os dias, né? Então a gente sai daquele modelo tradicional de projeto, onde eu recebo uma demanda, faço um projeto, project. Quem gostava de project aí? Levanta a mão. Aí, ó, tem gente que gostava, hein? Mas é minoria, vocês estão perdendo, hein? Agora a gente está indo aqui para um modelo onde a gente sai de projeto para produto. E a equipe responsável pelo produto, ela olha para o roadmap de evolução e vai coletando o feedback dos clientes, né? Igual o Greco reforçou, o cliente aqui, a gente está falando do engenheiro, né? O desenvolvedor. Coletando feedback e entendendo como que ele pode melhorar o produto a cada dia. Então, a gente separou toda a nossa comunidade de cloud organizada por produto, da forma que está aqui no slide. E aí, qual que é um ponto super importante quando a gente fala de produto, né? É o quê? É umbigo no balcão, né? A gente tem que estar preparado para atender o cliente, né? A gente tem que escutar o que está indo bem e o que não está indo. Então, o feedback looping tem que ser uma prática constante, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, a gente tem que estar ali, ó, o que está funcionando, o que não está funcionando. Porque senão, o cliente não adota, né? Você não vai usar um produto que não é bom, né? Do mesmo jeito que acontece na nossa vida pessoal, dentro das empresas é a mesma coisa. Então a gente tem uma estrutura que é o Cloud Business Office, que é a galera que está ali o dia inteiro, escutando o feedback, coletando as opiniões, treinando, porque não adianta só colocar o melhor produto e os engenheiros não estarem habilitados para usar. Então essa galera tem um trabalho muito próximo, junto com todos os times, para conseguir aqui entregar soluções cada vez melhores. Uma vez que ele recebe todas essas listas de features, né, de requisitos, ele cria um backlog e entrega para os times de plataforma. E esses times vão construir essas soluções pensando em guarda-reios de qualidade e de segurança. Qual que é o ponto? A vida do desenvolvedor, cada dia está mais complexa. Eu tenho a impressão que o desenvolvedor não tem um dia de paz. Quem é desenvolvedor e concorda comigo aí, levanta a mão. Aí, ó.
Estava certo. Então, qual que é o ponto aqui? O quanto mais a gente conseguir abstrair toda essa complexidade que nasce todos os dias para o dev, para que ele foque 100% em construir business feature, construir solução para os clientes, né? Então, eu fui desenvolvedor a minha vida inteira, eu sempre falo, a coisa mais importante que tem é que o desenvolvedor ele sente e codifique a solução dele, codifique a aplicação dele, que entregue soluções para o mercado. E aí toda essa questão de guarda-reio, de segurança, de criptografia, a gente pega e abstrai isso aqui via automação. Uma vez que eu criei esse produto técnico, né, eu coloco ele lá na UDigital Store, que é aquele marketplace, e ali ele já vai ter todas as boas práticas e prontinho para uso. Eu tenho um sonho, e eu acredito que esse sonho vai se realizar rápido, que é o quê? É poder entregar inner source para o banco inteiro. Então, aqui é mandate. Todos os nossos produtos já nascem com inner source. Então, se o colaborador, o engenheiro, ele vai olhar aquele produto e ele vê que tem algum problema, se ele sabe corrigir, ele corrige, faz um merge request, o dono do produto vai receber e vai implantar. Se ele não sabe corrigir, ele vai lá e abre uma issue, fala, ó, tem um problema aqui. A gente olha, eu acompanho todas as issues, uma vez por semana, para saber a velocidade que a gente está respondendo para o desenvolvedor. Porque se o cara vai lá e faz um inner source e ninguém olha para aquele código, ele vai ficar frustrado. Então, uma vez que a gente está aqui aberto para colaboração, a gente quer que a galera aqui da comunidade de cloud entregue cada vez mais rápido aqui as respostas para os clientes. E aí, para poder materializar, essa aqui é a carinha do UDigital Store. Então, a galera entra lá e aqui tem todos os produtos e a gente consegue, a partir daqui, disponibilizar toda a experiência de uso da plataforma de cloud. Olhando aqui, de uma maneira bastante mais detalhada, né, descendo mais no detalhe, a gente chega para o modelo que está construído a nossa plataforma, né, a nossa fundação. Então, essa parte aqui, lilás, são os serviços core, serviços que são compartilhados para a plataforma inteira. Então, aqui eu tenho segurança de internet, eu tenho toda a arquitetura de integração, eu tenho a integração com o ITSM para abrir tickets, né? Aqui eu tenho toda a parte de log, toda a parte de auditoria. Então, o que acontece? Uma vez que eu falei lá que naquela 1h40, eu entrego toda essa plataforma pronta para o desenvolvedor. E aí, a parte de cima ali, a gente tem os condomínios que eles são voltados por vocação. Eu tenho o condomínio de sandbox, apertei o botão errado. Tenho o condomínio do sandbox. Opa! Eu tenho o condomínio de sandbox, que é onde o dev ele tem a liberdade ampla e restrita para testar hipótese, testar ferramenta. Ali, se ele puder, é 100% automatizado. E se ele quiser destruir, fazer teste, aqui pode fazer o que for e está liberado. E é para aprender, é para errar, é para simular. A gente tem o condomínio de DevOps, que ele traz ali, é o condomínio onde a gente tem todas as aplicações Cloud Native. Então, assim, o que já nasce 100% cloud mora nesse condomínio. A gente tem uma movimentação bastante grande de infraestruturas on-premise para cloud. Isso aqui mora no condomínio Traditional Ops. O Itaú, cada vez mais, é uma empresa data-driven. Então, a gente tem um condomínio específico para o nosso cientista de dados, que coleta os logs de todas as outras contas, e ali ele consegue tanto fazer machine learning, AIOps, e rodar modelos para poder entender quais são as necessidades dos clientes e oferecer produtos cada vez mais adequados. Agora eu vou passar aqui para o Damiani, e ele vai avançar ainda mais para debaixo do capô. Vai lá, Dami. Valeu, Augusto. Obrigado. Deu pointer. Obrigado. Bom, galera, aqui eu vou começar a entrar mais a fundo dentro do condomínio de DevOps. É o nosso escopo maior, né, que a gente está modernizando, então tem uma adoção bem grande e a gente entra dentro da arquitetura que a gente definiu aqui, fazendo o link com o que o Greco apresentou, né, entre o modelo descentralizado de operação e o cenário de microcontas. Então, por definição, no banco, a gente determinou que produtos bancários, né, produtos técnicos bancários, eles vão receber um conjunto de 4 contas. Dev, OMOL, Prod e a conta de DevTools, onde a gente coloca as ferramentas de CI/CD. Esse modelo, ele garante o isolamento que o Greco mencionou na teoria, nos slides anteriores,
que onde um time, por exemplo, do Pix, que veio aqui apresentar ontem, ele tem um cenário livre para trabalhar. Ele não vai interferir no produto do lado, num app do mobile ou num aplicativo vizinho. Ele tem total liberdade para crescer, para fazer o deploy, então está garantido dentro do escopo daquele time. Esse modelo garante uma velocidade maior, porque eu dependo muito menos de uma governança, então o time da engenharia, né, da engenharia que desenvolve features, o trabalho de fazer essa gestão. Então está estanque ali dentro do grupo. Passando mais à frente, tem os requisitos, que é uma governança que a gente centraliza. Então a gente não abre mão. Por exemplo, segurança de borda. A gente usa um conceito que a gente, aqui no banco, a gente não expõe a conta diretamente. A gente garante um controle de entrada e saída dela, bem como a comunicação entre as contas. Em um cenário de microserviço, a gente tem a comunicação com contas vizinhas. A gente procura não expor os serviços diretamente. Então, a gente estabeleceu como arquitetura, nesse padrão, a comunicação por API first, né, ou a comunicação por eventos. Isso garante uma governança muito maior dos novos desenvolvimentos. Eu não ter que ficar desenvolvendo serviço que já foi desenvolvido em algum momento no ciclo. Então, a gente implementou também uma governança de APIs nesse ambiente com a comunicação. Então, toda a comunicação dessas contas ela é centralizada. E como vocês sabem, a gente tem toda a estrutura do on-premises, né? Então, o banco, até 2019, estava todo dentro do on-premises. Então, o primeiro requisito dessa arquitetura era como que eu me comunico de forma segura, né, com os ambientes do on-premises. Então, a gente estabeleceu uma conta de trânsito que faz todo o intermédio de comunicação com os sistemas que ainda permanecem dentro de casa. Isso traz uma complexidade, porque eu tenho que gerenciar todo o emblocamento de IPs. Eu não posso ter o overlap. Essa comunicação tem que ser garantida. O time da plataforma cuida para que cada conta provisionada não tenha esse overlap. Então, esse é o cenário da arquitetura que a gente gerou. Aqui, passando para o próximo item, beleza, uma vez desenhada a arquitetura, como que eu provisiono isso de forma rápida e simples para que os devs consigam começar a construir, né, formar seus projetos, seus sistemas, os seus produtos, né, os produtos bancários, de forma rápida, de forma consistente, com controle, com padronização. Né? Eu não posso entregar VPCs com tipos diferentes, com emblocamentos diferentes, ou com uma comunicação não padronizada. E aqui, o Greco estava com a gente em 2019, o time de fundação, eu fazia parte do time lá de fundação, eu era PO do time. A gente sentou e entrou em um momento de decisão. Eu construo algo do zero aqui dentro de casa, as automações, para que eu possa fazer todo esse deploy, entregar todos esses baselines, ou eu uso algo pronto. Então, foi onde a gente teve o contato... Opa, passou 2 vezes. Teve o contato com a Automated Landing Zone. Aqui, questão histórica. Vocês podem estar se perguntando, por que vocês não usaram o Control Tower no início? Lembrando que isso daqui foi em 2019. O Control Tower ele foi lançado em 2018 no reInvent, e ele não era disponível na região do Brasil. A gente decidiu usar a região local, né, para ter mais proximidade com o dado e ter a latência melhor, então não tinha. Ele ainda não tinha também a GA, né, não estava em GA. E aí a gente usou um produto que é o Automated Landing Zone. Ele é um produto que ele não está na prateleira, é um produto desenvolvido pela AWS, e ele garante toda essa entrega, toda essa automação para entregar as contas. E ele é baseado em Service Catalog e o Account Vend Machine. Então é um conjunto de lambdas de automações que a gente pega lá com a AWS, a gente deploya no ambiente e faz toda essa gestão de conta. No início ele era bem era manual, né? Vamos fazer assim, a gestão era manual. Então, fazendo um link com o que o Greco falou, né? A gente tinha o time do CCOE, né? Que é composto por fundação, time de DevOps, o time de segurança, e cada time tinha os seus baselines. Cada time entregava um conjunto de presets nas contas para que ela funcionasse de forma correta.
E como que era feito isso? A gente tinha uma ferramenta de Service Desk. Nessa ferramenta, o time de engenharia dos produtos bancários, eles faziam um post lá, era um ticket. O primeiro time recebia esse ticket, que é o time de fundação, que eu fazia parte. A gente montava o payload, disparava, toda a criação de conta era feita. A gente fazia a nossa primeira configuração e fazia o handover para o time seguinte. O time de CloudSec, a gente fazia toda a configuração de segurança, SSO, guarda segura, fazia todo o preset de segurança. Aí depois tinha um handover para o time de DevSecOps para fazer as entregas de esteiras, de pipelines, das ferramentas de CI/CD. Isso funcionou bem até o ponto que a gente começou a ganhar popularidade dentro do banco. Porque assim, quando eram poucas contas, a gente conseguia fazer isso rápido. Chegou um momento que a gente já não entregava mais na velocidade, que é os 15 dias que o Augusto mencionou. Então, eu comecei a entregar contas em 15 dias. Para a gente não é aceitável. A gente pode perder um negócio em 15 dias. E aí a gente lançou um desafio. A gente trouxe desenvolvedores com bastante skills para dentro do time. A primeira ação que a gente fez foi quebrar os portfólios, né? Os onboards domains. A gente teve o isolamento entre o que era de DevSecOps, o que era de CloudSec e o que era de Foundation. Dentro desses onboards domain, cada time gerou suas automações e a gente fez a integração com a ferramenta de Service Desk. Tudo isso passou a ser disparado de forma automática. Um time decide fazer um produto bancário, ele não precisa falar com ninguém. Ele entra nessa ferramenta, faz todo o cadastro, né, que precisa ser feito de informações para ter a conta. Se esse cadastro tiver tudo correto, ele dispara a automação e em 1h40 toda a conta é provisionada, configurada, com os baselines de fundação, com rede, com VPC, os baselines de segurança, os baselines de CloudSecOps, mais as esteiras. E o time pode iniciar o código. Com isso, a gente entrega toda a abstração para o time fazer business features. Ele não precisa se preocupar com nada da infraestrutura. Toda a intercomunicação, tudo é entregue para o desenvolvedor. E ele passa a trabalhar somente por aquela entrega de negócio. Fica muito mais ágil, muito mais rápido. Com isso, a gente teve, lógico, lições aprendidas. A gente levou ao extremo a AWS. Como a gente falou, tivemos o crescimento exponencial de contas. A gente chegou a 5.000 contas. Com isso, a gente levou os limites da região ao máximo. A gente evoluiu a região de São Paulo, onde a gente tinha limites. Vou dar um exemplo, né? A própria Automated Landing Zone, no começo, ela suportava 100 contas. A gente, em conjunto com o time de serviços da AWS, a gente começou a debugar todas as automações, a gente aumentou para 500. Depois aumentamos para 1.500. E a gente chegou a 5.000 contas. Isso foi um mega trabalho em conjunto. Então, hoje, a gente pode afirmar que o Itaú tem a maior estrutura de Automated Landing Zone do mundo. A gente roda todos os serviços dentro dessa estrutura que a gente menciona aqui. E com isso, a gente começou a esbarrar em muitos limites da AWS. Teve outra lição que a gente, mais para frente, vai demonstrar como que a gente quebra esses limites, né? A gente também teve um aprendizado dentro da descentralização dos serviços. No começo, a gente disponibilizava todos os serviços da AWS, desde EC2, SQS, SNS e afins, dentro do Service Catalog. Isso foi um grande problema para a gente. Tinha bastante controle, é verdade, a gente podia dizer todos os presets daquele produto, porém, quando a gente pôs isso em campo, o que era realidade para um time não era para o outro. Então, todo dia tinha um pedido de mudança para eu publicar uma versão nova no Service Catalog. A gente parou de fazer isso. A gente tirou esses produtos do Service Catalog e entregou de forma com uma linguagem de Infrastructure Code e garantindo todo o compliance de segurança e qualidade através de ferramentas de guarda-reio. Com isso, a gente dá mais agilidade para o time. Ele não precisa me ligar para pedir uma feature nova num produto. Ele usa.
Se tiver liberado dentro da ferramenta, dentro dos perfis de segurança e qualidade, ele vai passar. Ele não precisa mais usar meu produto de forma centralizada, cuidando da versão. Ele usa a versão que ele bem entender de infraestructure dentro do que a gente estabeleceu de guarda-rails. A gente teve outra lição aqui. A gente tem uma infinidade de arquiteturas. Então, como a gente está trabalhando no modelo híbrido, né, que eu tenho governança de parte e parte a governança é de quem é owner do produto, das contas, os custos foram bastante elevados. Então a gente teve que avançar muito na disciplina de FinOps. A gente teve que dar muita ferramenta, muita observability, muita automação, observar muitos picos, bastante interferências, né, que a gente pega no meio no ambiente. Então a gente tinha que olhar a floresta como um todo. A gente passou a entregar isso como serviço. E também o modelo híbrido de operação, que eu acabei de mencionar. Muitos desenvolvedores eles não estavam preparados para a operação. Então a gente teve que, de forma centralizada, aplicar toda a governança de monitoração, integração com a ITSM, e liberar o dev para que ele consiga desenvolver sem ter que pensar nisso. Então a gente já tinha experiência como operação em thresholds, em triggers de scaling, de autoscaling, a gente começou a entregar de forma automática. Essas foram as maiores lições que a gente teve nesse dia, nesse ambiente. E quais são os desafios, né, daqui para frente? A gente quer um ambiente onde a gente tenha uma escala para mais de 20 mil contas. Eu não quero mais ter limite. Hoje, se a gente ficar na estrutura atual, a gente chegaria a 5 mil e começaria a ter bastante problema. A gente quer aumentar o autosserviço. A gente quer avançar muito rápido em autosserviço. Quanto mais automação, melhor. Habilitar novos negócios para a empresa. Né? Trazer mais velocidade, melhora a entrega do negócio. E também aqui um ponto muito importante. Padronização através de stacks de arquitetura. Isso é importante para a gente poder dar mais agilidade e velocidade. Com isso, a gente criou uma nova arquitetura, agora sim usando Control Tower. A gente usou aqui um modelo que a gente tem células, e essas células são escaláveis em cima de Master Accounts, utilizando Control Tower, Control Plane e Data Plane. Usando ainda o que a gente já tinha separado antes, que seriam os onboards domains. E quando eu chego em limites do Control Tower, eu escalo a célula. Então eu tiro todo o limite que eu enfrentava no começo. E aqui eu vou escalando até ele chegar ao infinito, né? Essa estrutura ela garante o que para a gente? Uma nova onda, uma nova era para a gente poder entregar mais features, mais negócios, criar mais contas com isolamento. Então, cada torre dessa ela é isolada uma da outra. Então, eu não interfiro em uma conta, em outra conta, em outra master account. Então, todo esse controle garante esse isolamento, essa resiliência e essa escala. Aqui, para finalizar, né, quais são os destaques dessa arquitetura? Como eu falei, que ela é baseada em Control Plane, Data Plane e arquitetura baseada em célula, isso dá escala. A gente escala até o infinito. E com a estrutura de multi-master, a gente abre possibilidades. E a gente tem um ponto que a gente quer trazer aqui. Por que a gente começaria tudo isso do zero? Né? Por que uma empresa começaria tudo isso do zero? Se a gente já passou por isso, a gente já ganhou experiência. Então tem uma nova abstração que a gente está construindo junto com o nosso núcleo, né, de inovação que a gente tem com a ZUP, que é o Stack Spot. Ele vai trazer uma abstração acima de tudo. Essa abstração, o desenvolvedor vai se preocupar somente com o código. Através de CLI, vai ser possível instanciar rapidamente infraestrutura em algo abstrato, onde ele consegue deployar, codificar e pôr rapidamente em produção, sem se preocupar nem com a conta. Então, isso aqui é um avanço que a gente tem e que a gente vai garantir bastante agilidade para o nosso futuro. Aqui eu gostaria de voltar a palavra para o Greco. Obrigado, Dami. Para a gente encerrar aqui e obrigado. Obrigado, Dami.
Bom, só para recapitular aquilo que a gente percorreu durante a sessão, na porção teórica, na prática agora com o Itaú, Centro de Excelência de Nuvem, centralize tudo que acelerar a descentralização. Imagine o cenário do Itaú com 5.000 contas, com 17.000 colaboradores, desenvolvendo dentro da AWS. Centralize aquilo que acelerar a descentralização. Modelos de operação. Os condomínios do Itaú, 4 condomínios. Crie dentro da sua fundação modelos de operação flexíveis. Escute o cliente. Nem todos os clientes conseguem fazer build e run. Pensando em landing zone, utilize o Control Tower, um acelerador perfeito. Existe a necessidade de utilizar o Control Tower mandatório? Não. Mas utilize o Control Tower, ele vai facilitar muito a sua vida. Entregue dentro do Control Tower, dentro da sua fundação, guardrails de detecção, prevenção e correção. Previna tudo que for possível dentro de pipelines, detecte aquilo que não for possível dentro do pipeline. Esse é todo o conteúdo que a gente tem para mostrar. Por favor, acesse explore os cenários de certificação da AWS. Muito obrigado pela sessão. Foi um prazer falar com vocês. A gente vai estar aqui no cantinho, caso alguém queira falar conosco. Por favor, preencha a pesquisa da sessão, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado.